Olá, cabeludas, tudo bem com vocês? Como eu prometi, hoje eu vou falar sobre as principais empresas de cosméticos profissional que eu trabalhei depois que eu vim morar em São Paulo. Bom, a primeira cidade que eu vim morar em São Paulo foi Paulínia, que fica ali na região de Campinas, em média uns 80 mil habitantes, porém, durante a semana, essa população triplica por causa da maior refinaria de petróleo do país, que está sediada em Paulínia, e também um dos maiores polos petroquímicos do Brasil, onde estão as maiores empresas e mais importantes da Europa, como por exemplo Syngenta, DuPont, entre outras mais. Por que eu estou falando de Paulínia? Porque em Paulínia foi onde tudo começou para mim aqui em São Paulo. Eu sou muito grato àquela cidade, a essa cidade maravilhosa, melhor dizendo. Eu tenho particularmente um carinho muito especial por Paulínia, porque lá foi onde tudo começou a mudar, tudo começou a dar certo na minha vida. E eu vou contar cada detalhe para vocês. O primeiro salão que eu trabalhei em Paulínia foi o da Marlene Marques. Era um salão de pé e mão express. Veja bem, no início da década de 2000, Marlene Marques já era uma visionária, porque ela tinha lá, em média, umas 10 manicures tratando só de unha express. Como Paulínia tinha muita distribuidora de petróleo, então também tinha muitas mulheres trabalhando, e na hora do almoço, principalmente, as mulheres queriam se arrumar, queriam ficar mais bonitas, e isso durante a semana toda. Bom, eu fui lá na Marlene Marques, fiz um teste e imediatamente ela me contratou. E aí no outro dia eu já comecei, chegava aquele monte de mulher e não tinha nenhum cabeleireiro, tudo para fazer pé e mão. E aí, como ninguém me conhecia, eu comecei a fazer amizade aqui, amizade ali, chegava uma cliente e começava a conversar, e aí de vez em quando eu pegava uma manicure, fazia a escova numa manicure, e as mulheres ficavam olhando, aí pegavam uma outra pessoa, fazia mechas, e as mulheres iam olhando. Conclusão, em 3 meses eu já estava bombando nesse salão, e aí foram 2 anos e meio trabalhando com a Marlene Marques, que foi uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho muito carinho até hoje por você, Marlene Marques, e pela sua família toda, que me recebeu de braços abertos aí no seu salão. E aliás, tem muito tempo que não se fala, né? Mas eu quero muito ir aí ver você, toda a sua família, porque eu tenho certeza que vocês estão todo mundo bem, graças a Deus. Saí do salão Marlene Marques para montar o meu próprio salão. E aí começaram os comentários. Nino, você é louco de montar um salão aqui nesse bairro. São José é um bairro novo. Incrível que pareça, por incrível que pareça, lá também o bairro chamava São José. Coincidências à parte, voltando para Paulínia, aí fui montar o meu salão. Era uma região bem central, assim, tinha uma pracinha grande e tinha padarias, e os principais comércios estavam ali. E aí eu consegui alugar uma loja bem num centro comercial que tinha mais ou menos umas 6 lojas nesse centro comercial. Anteriormente era uma farmácia de manipulação. Eu estava sentado aguardando os móveis chegar, aí chegou uma senhorinha assim olhando, meio desconfiada, e aí ela perguntou: aqui ainda é a farmácia de manipulação? Aí eu falei: não senhora, agora é um salão de beleza, inclusive eu estou aqui aguardando os móveis que está chegando. Que legal, aqui vai ser um salão de beleza? Assim, sim, vai ser. Nossa, eu estou precisando de cortar o meu cabelo. Você corta para mim? Aí eu disse para a senhora: olha, é o seguinte, eu estou com uma cadeira aqui, nem o espelho chegou ainda, eu estou montando o salão. Não, mas não tem problema não, se você puder cortar eu vou ficar muito feliz, tal. Aí eu vi aquilo como um sinal, né? Era um sinal, aliás, e era um sinal bom. Aí eu disse: bom, se a senhora não se importar de não ter espelho, de não ter o lavatório ainda montado, eu corto o cabelo da senhora sem nenhum problema. Vocês acreditam que a senhorinha entrou, eu cortei o cabelo dela, ela me pagou o valor real, que eu não lembro mais qual que era o valor, isso foi logo lá no início, tem quase 20 anos isso. E aí cortei o cabelo dela, e quando eu comecei a cortar o cabelo dela, eu comecei a imaginar: bom, quando todo mundo falar que você está ficando louco, que não faça isso, faça. E aí foi exatamente isso que aconteceu. O meu salão, a partir daquele momento, o meu salão começou a bombar, cresceu muito, graças a Deus. E aí eu fui alugando a loja ao lado, a outra loja. Quando pensei que não, todo o centro comercial era o salão Nino Brasil. Foi realmente incrível. É claro que eu pulei várias etapas, senão o vídeo vai ficar muito longo, porque eu não estou aqui para falar só do meu salão. Mas por que eu estou contando a história de Paulínia? Porque lá foi onde tudo começou, aonde as empresas começaram a se interessar. Ou seja,
Quando você começa a prosperar, as pessoas que estão nesse ramo da beleza começam a te procurar, você começa a ser referência no local. E aí, lógico, o Paulinho tinha outras referências também, como o Beto, cabeleireiro, como o Ronaldo, cabeleireiros, como outros cabeleireiros, agora o Carlinhos, também maravilhoso, de Paulínia, entre outros tantos. Desculpem se eu não citei o nome de vocês aqui agora, mas... Então, aí você começa a ficar conhecido no meio, e aí as pessoas começam a te procurar, e você passa a ser referência naquele local. Teve um dia que chegou um homem, assim, bem vestido no meu salão de beleza, muito bem vestido, aliás, e dizendo que queria me conhecer, que eles estavam procurando novos talentos e tal. E aí começamos a conversar, e eu já usava o produto dessa empresa, que é a Alnature de Curitiba. Não sei se vocês conhecem, a Alnature de Curitiba é uma empresa maravilhosa também, aonde eu trabalhei para ele durante 6 meses nessa região de Campinas, ali Campinas, Jundiaí, toda a região ali do interior de São Paulo, da região de Campinas, fazendo visitas técnicas para orientar os cabeleireiros que compravam um produto que eles vendiam muito naquela época, que era para escova definitiva, à base de tioglicolato de amônia, e era assim, um produto realmente maravilhoso. E eu sempre fazia as visitas técnicas no salão de beleza para deixar as pessoas, para orientar os cabeleireiros e ensinar eles a usar da melhor maneira possível, ou seja, para eles perderem o medo de usar aquele produto. Aprendi muito também com a Alnature, e foi uma empresa que me ajudou muito. Teve um dia que eu fui procurado por um distribuidor lá da região também de Campinas. A moça deixou algumas amostras comigo, e aí eu comecei a usar e gostei muito da fragrância, e gostei muito do resultado, e logo em seguida eu liguei para ela, ó, volta aqui para fazer uma visita que eu preciso de conhecer mais esses produtos. Depois de um tempo, ela voltou no meu salão, e aí nós conversamos mais sobre o produto, ela me deu mais informações, usei mais no cabelo das clientes, das minhas manicuras, do pessoal que trabalhava no salão, e aí eu gostei muito, e aí eu comecei a usar essa linha. Comecei a usar tanto que essa moça me chamou para ser sócia dela como distribuidora. E aí, quando eu vi, eu já estava envolvido na distribuição, porém ficava mais no salão de beleza dando suporte técnico para ela. E aí, depois de um tempo, eu comecei a usar tanto a linha dessa empresa que um gerente dessa empresa, que é o Vicente Carneiro, levou um dos donos para ir lá me conhecer e me fizeram um convite para trabalhar com eles em São Paulo e no interior de São Paulo como técnico da Maxiline. Me chamaram para almoçar e me perguntaram se eu conhecia algum técnico para apresentar para eles, que eles precisavam de alguém para trabalhar em São Paulo, no interior de São Paulo, para a Maxiline, ministrando um curso para Maxiline na região de São Paulo e interior. E aí a gente conversando, conversa vai, conversa bem, o Vicente falou assim, Lino, na verdade a gente não quer que você apresente nenhum amigo, a gente quer que você trabalhe com a gente. Aí eu falei assim, bom, então vamos lá. Então aí começamos a conversamos. Aí eu marquei um dia para ir conhecer a sede, que fica em Belo Horizonte, porque eu precisava de falar a mesma língua da empresa, eu precisava de conhecer a empresa, né? Conhecia muito bem a linha dos produtos todos que eu usava, porém eu não conhecia a sede, a empresa, eu não conhecia como a técnica master deles trabalhava e qual que era a linguagem que ela usava, né? Fui para BH, passei um dia inteiro lá em Belo Horizonte conhecendo o pessoal da Maxiline, fui muito bem recepcionado, adorei tudo que aconteceu lá. E aí, 15 dias depois, tinha um evento para eu fazer em Guarulhos. Passaram-se 15 dias, fui para Guarulhos, fiz o evento lá para 80 cabeleireiros, que era um evento de mestre. Fiz o evento, fui para casa depois, cheguei em casa na terça-feira, o Fernando me ligou, me dando os parabéns, que o pessoal tinha adorado o curso e que 15 dias depois teria um outro curso em Fortaleza e era eu que ia. Aí eu, opa, não era para ser só São Paulo, interior de São Paulo? Aí ele falou assim, Lino, você topa? Aí eu falei, topo. Aí não parei mais, fiquei 2 anos e meio viajando para Maxiline no Brasil inteiro. Geralmente assim, era 2 vezes por mês eu estava em algum lugar do Brasil ministrando um curso e desbravei esse Brasil inteiro para Maxiline, onde eu aprendi muito também. E foi uma empresa que me deu muito suporte técnico e que realmente fez a diferença na minha vida. Bom, 2 anos e meio na Maxiline passaram, e é onde eu fiz as minhas principais feiras, como a Hair Brasil,
fiz a Beauty Fair, fiz muitas feiras também pelo Brasil. Enfim, foram 2 anos e meio de aprendizado e que até hoje eu agradeço a Maxiline. Como eu disse anteriormente, quando você começa a trabalhar nesse meio, você fica conhecido por outras empresas, por outros distribuidores, né? E aí, teve um dia que eu estava em casa, era um domingo, e aí eu recebi uma ligação de um amigo que era distribuidor da Maxiline no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Solino, é o seguinte, eu estou aqui na Beauty Fair, sou com um grande amigo aqui, e eles estão querendo entrar na área profissional. Eles têm um produto aqui e eu falei de você para eles que se você testar esse produto, se você disser que é bom, pode lançar que é sucesso. Aí eu falei para eles, traz o produto que eu vou testar e aí depois a gente conversa. Betão Moraes, que é de Viradouro, fica ali do lado de Ribeirão Preto, em São Paulo, interior de São Paulo, levou para mim a base que era o hidróxido de cálcio e carbonato de guanidina, que forma o hidróxido de guanidina. Isso era início de 2008, mais ou menos início de 2008. Levou, eu fiz 5 cabelos diferentes e montei um passo a passo de cada cabelo antes e depois. E aí, depois de ter feito esses 5 cabelos, marcamos uma reunião e fomos para São Paulo, fazer uma reunião com o pessoal da Live Life para apresentar para eles o que eu tinha feito antes e depois e qual que eram as minhas impressões sobre o produto. Ok. Fomos para São Paulo, chegamos lá, apresentei tudo para o pessoal, eles adoraram tudo e aí eles me fizeram uma proposta para eu trabalhar com eles com pesquisa e desenvolvimento de produtos. Aí eu disse, bom, eu trabalho na Maxiline ainda, então eu preciso ver com o pessoal da Maxiline se eles querem que eu saia, se eles querem cobrir a oferta, e aí depois a gente volta a conversar. Maravilha, eu fiz, liguei para o pessoal da Maxiline, eles me pediram um tempo, um prazo, e aí logo depois eles me ligaram e disseram, Nino, o projeto é muito legal, segue o seu sonho, segue a sua vida, e me deu carta branca para eu ir para a Live Life e desenvolver toda a linha da Live Life. E assim foi. Só que aí, a partir desse momento, eu não podia mais ficar no meu salão de beleza, porque eu ia trabalhar full time na empresa. Eu não tinha mais tempo de ficar salão empresa, porque eu ia ajudar a desenvolver as linhas. E aí eu tive que vender o meu salão. Vendi o meu salão, fui para São Paulo, e aí começou tudo. Isso foi em 2008. Aí começamos a testar os produtos, criar produtos, e isso foi mais ou menos quase um ano de testes, melhorias, pesquisa, e testando muito cabelo, fazendo muito cabelo. Geralmente as empresas começam com um kit de tratamento. Hoje, depois de um tempo para cá, as empresas geralmente começam com progressivas, né? E a Live Life não. A Live Life nós tínhamos 3 linhas de tratamento, uma linha de reconstrução, uma linha de hidratação, uma linha de nutrição. Nós tínhamos 3 finalizadores termoativados, SOS, nós tínhamos queratina líquida, nós tínhamos sérum, nós tínhamos, enfim, alisante, 45 tons de coloração, tínhamos um pós-descolorante incrível e tínhamos mais 4 emulsões reveladoras. Ou seja, a Live Life já estreou com quase 100 itens. E isso poucas empresas no mundo começam assim, iniciam assim. E aí, beleza. 2009, praticamente, final de 2008, a gente lançou a empresa, lançamos a Live Life, a bíblia dos cabeleireiros e dos distribuidores era a revista Cabelos e Companhia, né? Até hoje é uma revista importante. Colocamos, né, anúncio na revista Cabelos e Companhia que a Live Life estava selecionando distribuidores em todo o Brasil. E aí as pessoas ligavam pra gente, a gente combinava com eles uma data, eu ia até as pessoas, fazia um cabelo ao vivo ou 2 ao vivo para essas pessoas e geralmente fechava negócio. E assim foi no Brasil inteiro, sucesso total. Bom, para encurtar um pouco o assunto, depois que nós estamos no Brasil inteiro, e aí vendemos em vários lugares do Brasil, em várias cidades do Brasil, geralmente era assim, a gente ia, fechava negócio e já deixava agendado um workshop para 3 meses depois, ou a gente combinava depois com os distribuidores, né, para a gente agendar um workshop com cabeleireiros para eles ficarem conhecidos, para a marca ficar mais conhecida naquela região. E assim a gente fazia, eu ia, realizava este workshop, voltava novamente para São Paulo e aí começava tudo de novo. Enfim, chegou 2010
E aí em 2010 eu fui para a África do Sul, melhor, fui até Joanesburgo para chegar até em Angola, porque o grupo da Live Life, que é o grupo Beauty Gloss, tinha uma distribuidora da Lume Cosméticos lá em Angola. E aí eu fui para lá para fazer alguns testes com a nossa Lisande dos cabelos das angolanas, aonde eu passei uma semana testando a nossa guanidina lá e foi sucesso total. Os cabelos que eu pegava para fazer lá eram cabelos que estavam detonados por hidróxido de sódio, ou seja, tinha corte químico, tinha queimadura no couro cabeludo, enfim, e aí o resultado da nossa guanidina era realmente perfeito e elas adoravam, dizendo que estava muito fofo o cabelo delas. E foi assim, foi para mim uma experiência também sensacional. Voltando de Angola, eu fui fazer uma especialização em Buenos Aires, na Pivot Point Academy, onde eu fiquei uma semana lá fazendo especialização em cortes, que, para quem não conhece, algum cabeleireiro que ainda não fez nenhuma academia, assim, eu super recomendo o Pivot Point, porque realmente é uma academia que quando você passa nessa academia e você faz um curso, pelo menos, os horizontes se abrem, porque você começa a ter uma outra visão do que é cortar cabelo. 10 anos se passaram e aí chegou o grande dia de eu pedir conta da Live Life. Era um dia, eu não lembro o dia especificamente, se era uma segunda, se era uma quarta, se era uma quinta, mas eu lembro que era no horário de almoço, todo mundo saiu para almoçar e eu já estava ensaiando há mais de mês como eu ia chegar no Zé Carlos para falar com ele que eu não ia mais ficar na empresa, que eu não queria mais trabalhar na Live Life, eu queria novos horizontes, enfim. Aí eu cheguei, sei lá, todo desconcertado. Aí eu disse para ele, olha, eu vou sair da Live Life, não quero mais ficar na Live Life. E aí foi assim, foi um horror, porque quando você trabalha muito tempo numa empresa, você cria um carinho, você começa a ver as pessoas como pessoa da sua família, e aí quando você vê que tudo isso vai acabar, você fica meio perdido e todo mundo fica perdido. Uma semana assim de muita especulação, né? Ah, mas você vai sair mesmo? É verdade? Você quer sair mesmo? Você vai sair? E assim, eu vou sair, claro que eu quero sair sim, vou sair. Bom, eu assinei o meu aviso prévio e fiquei mais um mês trabalhando. E quando você fica um mês trabalhando numa empresa que você já trabalhou 10 anos, parece que aquele mês vira um ano, vira 10 anos, porque não passa nunca. Eu cumpri os meus 30 dias e aí foi o grande dia de eu sair realmente da Live Life. E eu fui fazer a minha mudança, lógico, eu tinha que mudar porque eu não queria ficar em São Paulo, eu queria mudar de São Paulo, porque 10 anos ali foi muito bom, aprendi muito em São Paulo, aprendi muito na Live Life, eu sou eternamente grato à família Antunes, eu sou eternamente grato a todas as pessoas que passaram na minha vida enquanto eu estava na Live Life, em todas as pessoas que eu conheci do Brasil inteiro, todos os distribuidores, todos os cabeleireiros que eu ministrei cursos, todas as pessoas que eu conheci no Brasil inteiro foram incríveis comigo, a todos os vendedores que eu treinei, enfim, em todas as pessoas, em todos os cantinhos do Brasil que eu fui, para vocês terem uma ideia, eu já ministrei curso lá em Roraima, que é 1h30 depois de Manaus, voando em cima da floresta amazônica. Eu já participei uma vez, junto com o Sebrae, quando eu estava na Live Life, lá no Oiapoque, ou seja, a gente vai até Amapá, chega no Amapá, pegamos uma picape do Sebrae, fizemos um comboio, viajamos 6 horas dentro da floresta amazônica até você chegar lá no Oiapoque, que fica do lado da Guiana Francesa, ou seja, você atravessou o rio, você está na Guiana Francesa, uma cidade extremamente quente no meio da Amazônia, assim, e foi uma semana junto com o Sebrae que foi incrível. Aquela cidade é totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto aqui no Brasil. Esse país é muito incrível. Então, assim, eu posso falar que eu desbravei esse Brasil junto com a Live Life. Eu levei a Live Life em cada lugar que eu me orgulho, assim, bom, eu tive o prazer. Eu tive o prazer de levar o nome da Live Life, levar um pouquinho de conhecimento que eu adquiri durante todo esse tempo para essas pessoas e tão distante que você nem imagina como que é. Então, assim,
obrigado, eternamente grato por tudo. Na verdade, quem mais aprendeu fui eu. Porque o que eu já passei, assim, viajei já doente, já fiz eventos passando mal. Teve uma vez que eu fui fazer um evento em Belo Horizonte, que eu estava tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que eu achei que eu não fosse conseguir. Só que aí de manhã, na segunda-feira de manhã, eu acordei, era mais ou menos umas 5 horas da manhã, estava escuro ainda, eu não conseguia levantar da cama de tão ruim que eu estava. Eu levantei, fui lá embaixo, tomei um café, subi, entrei debaixo do chuveiro, liguei o chuveiro no máximo, comecei a pular debaixo do chuveiro, pedindo a Deus, Deus, me dá força, me dá energia para eu trabalhar, eu preciso trabalhar hoje, tal. Eu fui pedindo, e pulando, e tomando banho, igual um louco dentro do banheiro, eu fiz isso. E aí, me arrumei, desci, tinha em média uns 130 cabeleireiros. Foi assim um dos dias mais incríveis da minha vida, porque outro dia até postei no meu Facebook assim, eu já fui aplaudido num dia que eu não estava muito bem de saúde, e foi exatamente esse dia que eu estava mencionando, que foi quando eu cortei o cabelo de modelo, que eu projetei a mecha a 90 graus, cortei essa mecha do cabelo seco, quando a mecha soltou, que ela caiu, o caimento foi perfeito, não tinha uma ponta fora do lugar. E quando caiu, que encaixou tudo, aqueles 130 cabeleireiros que estavam ali aplaudiram. Eu levei aquele susto, assim, olhei, levei aquele susto, e eu percebi que era pra mim, no dia que eu estava realmente mal. Bom, são essas coisas que fazem com que a gente... Ai, desculpa. Esse foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi na minha vida. Claro, teve outros momentos também que eu não lembro agora. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito abençoada e eu agradeço muito a Deus por isso todos os dias. Que Deus sempre coloca pessoas boas do meu lado. E isso é uma dádiva. Eu tenho muito que agradecer a Deus realmente. Eu agradeço todos os dias pela minha família, que mesmo distante me ama. E assim, eu sou uma pessoa realmente privilegiada. Quando eu falo que sou privilegiado, é exatamente por esses momentos, por essas pessoas. E foi a partir desses pequenos momentos emocionantes que aconteceram em toda a minha vida, é que eu fui começar a entender que essa é a minha missão. A minha missão é de comunicar, a minha missão é de dialogar, a minha missão é de ensinar o pouquinho que eu sei a outras pessoas. Isso para mim é felicidade, essa emoção para mim é felicidade. Esses pequenos momentos é que faz com que eu tenha força para seguir em frente.